Oi para todo mundo que acompanha aqui o Liberal, seja nas redes sociais, no YouTube, no nosso portal. A gente está aqui agora com o professor Mário Tito e a gente vai retomar o assunto sobre o Afeganistão. Professor, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Queria que o senhor se apresentasse rapidinho para as pessoas que ainda não lhe conhecem, por favor. Então, Eduardo, é um prazer estar falando com você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, eu sou doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre e bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia e também filósofo pela Católica de Brasília e teólogo pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. E o meu trabalho bastante hoje como pesquisador em Direito e em Relações Internacionais. Pouca coisa, né, professor? Quase nada. Olha só, eu sempre fico chocado quando o senhor fala seu currículo. Professor, eu queria que o senhor começasse ajudando a gente a falar sobre esse tema, sobre como foi para o senhor acompanhar as últimas 48, 72 horas, como é que o senhor acompanhou na imprensa. Do meu ponto de vista, foi tudo tão rápido, né? As coisas foram escalando de maneira tão rápida. Eu queria saber como é que foi para o senhor acompanhar e como o senhor avaliou ao longo aí do que o senhor viu da cobertura midiática essa tomada do Talibã lá no Afeganistão. Olha, Eduardo, às vezes a gente pensa que a história, ela caminha por rupturas, né? Assim, de maneira para outra. Um dia começa uma coisa, no outro dia já muda totalmente. Na verdade, ela pode até começar, ela pode até acontecer por alguma ruptura, uma revolução, um momento mais forte, mas ela já é preparada antes. Eu vivi essas últimas 48 horas com muita apreensão. Já havia sinais muito fortes, desde quando os Estados Unidos disseram que iriam deixar o Afeganistão, os analistas já diziam que isso poderia estabelecer um caos no Afeganistão. As últimas 48 horas acabaram sendo, de fato, esse momento de caos, porque o que se percebe é um Estado falido. O que nós estamos percebendo, Eduardo, de cara mesmo, é a falência de um Estado. A gente percebe as instituições que não funcionam, a gente percebe que a própria estrutura econômica é falida e percebe-se que era um país que se mantinha em pé por uma força de intervenção norte-americana, que era uma intervenção que não tinha interesse nenhum em fazer o Afeganistão crescer. Então, nesse sentido, acompanhar esses momentos significa a gente ver a história acontecendo diante dos nossos olhos. E ainda bem que nós temos as redes sociais, né? Eu fico imaginando há 20, 30 anos atrás, que nós acompanhávamos somente pelos jornais, e hoje as redes sociais falam com a gente instantaneamente, em especial das 4 principais, em especial o Twitter. Então, no Twitter você acompanha em tempo real tudo o que está acontecendo. Então, deu para acompanhar e quase que para dizer, Eduardo, que a gente, ao analisar esses fatos, começa a perceber que as grandes forças internacionais, elas acabam modificando, do ponto de vista geopolítico, inclusive, as relações entre os países. Então, o Afeganistão é a ponta do iceberg de tantos outros problemas que existem lá no Oriente Médio. Professor, assim, acho que agora muitos atores internacionais estão dedicando tempo para avaliar as consequências disso. E como o senhor falou, a história é um processo, né? Não se faz nada no estalar de dedos. Mas falando de consequências imediatas, assim, o que o senhor enxerga como principal reação aí à ação do Talibã? O que o senhor enxerga no curto prazo de consequência imediata, considerando os rumos que a geopolítica mundial tem tomado, né, recentemente? Do ponto de vista interno do Afeganistão, eu vejo um retorno a uma situação de alguns anos atrás, quando se percebe um país que é focado totalmente em um fundamentalismo religioso, inclusive com a diminuição de direitos, especialmente direitos das mulheres, direitos, inclusive, que foram conseguidos de alguma forma nos últimos anos. Eu vejo um momento de muita instabilidade interna. As notícias e as imagens que chegam do Afeganistão hoje são absurdas, né? Pessoas querendo entrar nos aviões, pessoas querendo... Inclusive, tem uma cena horrível, né, de gente que se amarrou no avião norte-americano e caiu, efetivamente, né, nesse momento. Eu vejo, do ponto de vista interno, um caos que vai demorar ainda a organizar aquele país. Do ponto de vista geopolítico no Oriente Médio, a retirada dos norte-americanos daquela região enseja, de alguma forma, um vácuo de poder ali. E aí esse vácuo de poder vai ser, com certeza, ocupado pela China com maior intensidade e pela própria Rússia. Então, nesse sentido, eu percebo que a geopolítica do Oriente Médio pode mudar, porque a China, mesmo tendo que aturar, vamos colocar assim, o Talibã com toda a sua agenda fundamentalista, para ela é interessante, China, que tenha um parceiro apoiar por conta dos recursos energéticos que lá tem no Afeganistão.
Dois atores eu acho que estão escondidos nesse processo, Eduardo. De um lado, a União Europeia, que evita falar, na verdade o que se percebe é a União Europeia dizendo, vamos tentar abrir as nossas fronteiras para os refugiados afegãos, e o outro ator que eu acho muito complicado de não saber o que fazer é a própria ONU. A ONU, seja através do Conselho de Segurança, que tem o poder de veto, então se a China quiser fazer alguma coisa, os Estados Unidos barram, ou Rússia, etc., então o Conselho de Segurança, mas a própria ONU mostrando que o direito internacional aqui sofre sérias críticas, porque o direito internacional está baseado na ideia de que todos obedecem a um ordenamento que seja o mínimo respeitoso com os direitos humanos. Isso não vem acontecendo, eu vejo isso com uma preocupação muito grande. E, professor, o senhor falou dos Estados Unidos e de que, enfim, tudo isso meio que traz uma consequência de uma política que não conseguiu fazer do Afeganistão um país soberano por si só. Que avaliação que o senhor faz, em retrospecto, desses 20 anos de ocupação estadunidense lá no Afeganistão? Como é que o senhor avalia? É um revés difícil para o presidente Biden, mas durante muito tempo os presidentes americanos insistiram muito, né, e gastaram muito dinheiro também com essa ocupação. Como é que o senhor avalia em retrospecto a essas 2 décadas de Estados Unidos por lá? O Afeganistão, antes mesmo da Guerra Fria, era um país muito bem desenvolvido, era um país até gostoso de viver. Eu até recomendo, eu falei isso num vídeo ontem, um dos livros mais interessantes para conhecer o Afeganistão, antes de todo esse aparato que aconteceu, é O Caçador de Pipas. Seja o filme quanto o livro, fala de um Afeganistão que era próspero, né? A chegada da Guerra Fria, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética ali, o fomento para líderes populares, que vai gerar lá no futuro, seja o Al-Qaeda do Osama Bin Laden, quanto também o Talibã, isso vai gerar um país que vai perder as próprias estruturas sociais, né? Os 20 anos dos Estados Unidos no Afeganistão representaram, de um lado, do ponto de vista dos americanos, uma tentativa de estabelecer uma presença lá com vistas a proteger as fontes petrolíferas que tem lá, com a desculpa de estabelecer uma democracia, mas foram também 20 anos de fracasso total. Essa agenda civilizatória que os americanos quiseram colocar lá, na verdade, se representou um grande fracasso, porque, de alguma forma, eles não estabeleceram, sob aspecto nenhum, a possibilidade de você ter uma estrutura social que pudesse sustentar-se quando eles saíssem. Vejam, George W. Bush, Obama, Trump e agora o Biden já estavam notando que não poderiam ficar lá. Agora, foi uma bomba de efeito retardada, né? Porque o Trump já poderia ter tirado, mas ele deixou de propósito lá para que essa bomba explodisse exatamente no Biden. Agora, desses 4, não todos têm uma posição muito igual. Os americanos precisam, de alguma forma, manter-se presentes em alguns lugares e se retirar de outros quando a pressão interna também aumenta, né? A pressão norte-americana do público interno era muito grande para a retirada das tropas, mas já se sabia que retirar as tropas iria acontecer essa desestabilização do país. Professor, existe também uma questão que naturalmente se torna prioritária nesse tema, que é a questão dos direitos humanos, né? E tem sido tratado muito fortemente pela imprensa internacional. O Talibã é bem reconhecido aí na primeira vez que esteve no poder por conta de violações à liberdade de expressão e aos direitos das mulheres. Inclusive, as mulheres com mais de 12 anos não podiam frequentar escolas, e um líder, inclusive, tratou desse tema recentemente, dizendo que dessa vez vai ser diferente, que as mulheres vão poder estudar. Como é que o senhor acha que essa questão de direitos humanos, direitos das mulheres e essas violações, que papel que o senhor acredita que vai desempenhar na geopolítica internacional? O que isso pode gerar de fato? O senhor acha que a China e a Rússia estão preocupadas com esse tipo de problema? Como é que o senhor imagina que isso vai impactar negativamente ou positivamente na construção de uma estabilidade futura aí para o domínio do Talibã? De um lado, eu percebo que, na verdade, quando você vê fundamentalismo religioso, não confundamos religião com fundamentalismo religioso. Religião, ela sempre vai propugnar uma tentativa de diálogo entre as pessoas. O fundamentalismo religioso é levar a religião às últimas instâncias. Então, de alguma forma, o fundamentalismo religioso, que vai gerar o negacionismo, o anticientificismo, ele vai também trazer
prejuízos para aqueles benefícios que já se tinha antes em termos de direitos humanos, em especial, como você falou, o direito das minorias, o direito das mulheres. Isso vai acontecer. Agora, como é que o mundo vai reagir a isso? Essa é a grande pergunta. Nós já sabemos que o Talibã ele vai tirar direitos. Aliás, se você for pegar os relatos hoje, que você tem na imprensa internacional, você vai ver realmente a preocupação de mulheres dizendo agora nós vamos perder nossas filhas para o pessoal dos talibãs, etc. e tal. Qual é a preocupação do mundo hoje? A preocupação é que, de fato, essa agenda sofra um retrocesso e que, do ponto de vista do direito internacional, soberania é soberania. Ou seja, dentro da estrutura de um determinado território, você não pode chegar e dizer assim, vamos tirar esse governo daí porque eles estão fazendo isso. Eu vejo muito mais a força das organizações internacionais, inclusive no que diz respeito à assunção de cooperação internacional. O Afeganistão precisa de dinheiro, precisa de cooperação técnica e talvez possa ser uma moeda de troca. Isso, olha, nós vamos poder te ajudar desde que vocês respeitem de alguma forma esses direitos. Eu vejo esse caminho, digamos assim, de uma certa pressão do ponto de vista econômico. Eu acho que a pressão do ponto de vista moral, vamos dizer assim, isso está errado, isso não pode, tal, não vai surtir efeito nenhum. E, de outra forma, é chave o papel da China e da Rússia. Eles podem dizer, tá bom, eu apoio vocês desde que. Mas eu não acredito muito, Eduardo, que China e Rússia queiram fazer esse tipo de negociação, sabe? Geralmente a gente vê mais os países europeus fazendo esse tipo de sanção relacionada a direitos humanos, né? Não é muito o perfil da China e da Rússia. E eu queria, assim, para encerrar, professor, o senhor imagina que o Brasil vai estar como nesse tabuleiro? O senhor acredita que a diplomacia brasileira vai se envolver de alguma forma, vai estar de algum lado de outro? Até do ponto de vista histórico mesmo, como o Brasil costuma se comportar diante de situações como essa, e o que o senhor imagina que possa ocorrer aí com a nossa diplomacia e o Afeganistão agora? A tradição diplomática brasileira sempre foi uma tradição de mediação de conflito. O Brasil sempre se destacou no mundo como diplomacia da mediação de conflito, a diplomacia cidadã, a diplomacia que poderia chegar ao acordo entre as partes numa relação de ganha-ganha. O grande problema é que nos últimos 3, 4 anos o Brasil perdeu muito capital diplomático no mundo. O Brasil não é mais visto como grande player do ponto de vista da mediação de conflitos. O Brasil perdeu, inclusive, espaço para outros países da América Latina nessa perspectiva. O Brasil está sem força diplomática hoje. Então, eu vejo que, para o Brasil, hoje não vai ter muita atenção do ponto de vista diplomático. O que pode acontecer é o Brasil precisar se posicionar nas várias instâncias das arenas decisórias internacional, como a ONU, na Assembleia Geral, no ECOSOC, na Comissão dos Direitos Humanos. Porém, o perfil do governo brasileiro hoje é de não defender essas pautas. Então, eu vejo o Brasil muito fora dessa dinâmica aí, e, infelizmente, um Brasil que perde o seu papel preponderante. O Brasil não era de lutar, o Brasil não era de participar de grandes conflitos, o Brasil era de trabalhar nessa parceria. Já houve tempo no Brasil em que o Brasil fazia articulações de países mais pobres, na relação Sul-Sul, mas agora nem isso está fazendo mais. Então, de alguma forma, o alinhamento automático do Brasil durante o governo Trump trouxe um prejuízo diplomático muito grande para o nosso país. Professor, tem alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gosta de acrescentar? Algo que o senhor a mais que queria falar? Eu gostaria de dizer que essa situação no Afeganistão ele vai ter um efeito dominó sobre outros países do Oriente Médio, porque, de alguma forma, os Estados Unidos tiveram muito prejuízos mantendo muitas bases no mundo. Então, de alguma forma, nós já estamos percebendo uma espécie de transição de poder entre China e Estados Unidos. E nesse sentido, eu acho que o Oriente Médio vai sofrendo algumas mudanças, vai ter reverberação, por exemplo, no Iraque, vai ter reverberação quase com certeza na relação de Israel com Palestina, ou seja, ali é um barril de pólvora. Eu acredito que isso possa acontecer nos próximos meses, tomara que não, se crie um processo mais tranquilo, mas eu não vejo com bons olhos essa situação geopolítica no Oriente Médio, e claro, que a gente está aqui sempre à disposição para estar analisando, para saber quais são os cenários que podem aparecer daqui para frente. Professor, muito obrigado, é sempre uma honra escutar suas análises, avaliações, de verdade, é sempre um prazer, obrigado pela disponibilidade de sempre, de falar com o jornal, de falar comigo, obrigado mesmo. Grande abraço, Eduardo, prazer falando com você. E obrigado aos leitores também, quem acompanha a gente nas redes sociais do Liberal, liberal.com, YouTube. Obrigadão por estarem aqui com a gente se vê na próxima. Um abração, tchau.